Quero cumprimentar os nossos visitantes, você que acompanha, também pela live. Esse momento é o momento da gente, já ouvimos, já cantamos para o Senhor, agora é hora de ouvirmos a palavra do Senhor. E a palavra sempre deve ser acolhida, irmãos, com expectativa. Você pode perguntar para você mesmo: o que Deus tem para mim nessa noite? O que Deus quer falar ao meu coração nessa noite? Que a palavra possa encontrar, como a semente encontra uma terra adubada, possa encontrar o seu coração e dela produzir frutos maravilhosos. Nossa reflexão nessa noite está justamente sobre esse cântico que cantamos agora. Nossa maior esperança, nossa maior expectativa. Ao longo desta pandemia, ao longo desse momento triste que o nosso país e que o mundo inteiro está enfrentando, nós temos visto e ouvido o temor das pessoas, o temor que se abateu sobre todos, principalmente no que diz respeito às consequências sérias dessa doença, especialmente a morte. A verdade é que todos nós queremos encontrar Jesus. Quem não quer aqui? Tem alguém aqui que não quer encontrar Jesus? Todos querem encontrar Jesus. Mas ninguém, eu tenho certeza aqui, quer passar pela morte, quer enfrentar a morte. Se tivéssemos aqui uma alternativa, vamos dizer assim, a alternativa de sermos tomados, sermos arrebatados por Deus, e a gente não ter que enfrentar a carranca da morte. E aqui agora, deixa eu ver quem que vai pagar o churrasco. O Marcos, que gosta muito de churrasco. O Marcos vai pagar um churrasco para quem responder quais os dois personagens bíblicos que não enfrentaram a carranca da morte. Elias e Enoque, lá no fundo. Elias e Enoque. Rosiane, pode conversar com a Rosa e o Marcos. Depois da pandemia tem churrasco, tá? Então, Elias e Enoque não enfrentaram. Enoque viveu 365 anos, né? Isso antes do dilúvio. Um homem que andou com Deus. Um homem que Deus amou tanto que não permitiu que ele passasse pela morte. Outro, Elias. Elias também não passou pela morte. Veio um carro de fogo dentro de um redemoinho e levou Elias. Ele não enfrentou a tristeza da morte. Mas nós temos razão, Rogério, de ter medo da morte. Nós temos razões. Sabe por que nós não nascemos para morrer? A morte é uma consequência do pecado original. A morte é uma sentença de Deus para os pecadores. Aí você pergunta, mas por que então ele livrou Elias e Enoque? Simplesmente porque Deus é soberano. Assim como ele deu a sentença, ele também tem o poder de falar: esses dois aqui eu amei tanto que eu não vou nem permitir que eles passem pela morte. Mas hoje, meus irmãos, o foco definitivamente na nossa reflexão nessa noite não é a morte, e sim o Senhor da vida, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus e os seus ensinamentos. Ele que neste momento, meus irmãos, está trabalhando. Isso mesmo, o Senhor Jesus está preparando o nosso lugar, e isso vem sendo feito desde que ele voltou para o Pai. Ele falou que ele ia subir e ele ia preparar a mansão celeste. Primeiro, para nos surpreender. É isso mesmo, nós vamos ficar de queixos caídos, extasiados, quando chegarmos ao céu. A mensagem de hoje é de esperança. A mensagem de hoje é para você relembrar que você não é daqui. Que você é um passageiro.
Cantamos: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. 1 Coríntios 2,9. Que mensagem, que promessa de Deus. Dá para imaginar o que o apóstolo João viu quando ele escreveu para nós Apocalipse? Não dá para imaginar as belezas. Por mais que ele escrevesse, Mariano, por mais que ele trouxesse alguns detalhes, não dá para a gente mensurar o que é a maravilha celeste. E você que tem chorado nesses dias, você que está assistindo também a live, que tem chorado, tem promessas para você, porque o Senhor Deus, Ele mesmo vai enxugar todas as suas lágrimas, Ele mesmo vai acabar com o pranto. Lá no céu não vai ter sofrimento, é o Senhor que vai enxugar as lágrimas dos seus olhos. Apocalipse 21:4 disse isso. Lá não vai ter dor nem doença, os velórios cessarão para sempre. A morte que tanto tememos, o inferno que tanto nos ataca, já tem data, hora marcada, tudo certo para serem lançados no grande lago de fogo. Apocalipse 20:14. São promessas de Deus. Tudo aquilo que aterroriza a sua vida, como a morte e como os agentes do inferno que atacam a nossa vida, estão com dias contados, porque Cristo prometeu, amém? Cristo prometeu que vai mudar essa triste realidade que a gente vive. E é por isso que nós estamos hoje aqui, para profetizar essa palavra do Senhor. Foi o Senhor que garantiu para nós. Tudo vai ser consumado, tudo vai se acabar, mas para nós que cremos, para nós que buscamos, há uma esperança infinita, uma esperança eterna. O céu está preparado ou está sendo preparado para nós, mas a pergunta que eu faço nessa noite: nós estamos nos preparando para o céu? É profunda essa pergunta. Faço outra: como você está se preparando para o céu? Se Jesus, se a trombeta tocasse hoje, você poderia dizer que está preparado para receber Jesus na segunda vinda? Para ilustrar, eu quero dar um exemplo aqui, prático, um exemplo do que está acontecendo na nossa terra. Hoje você não consegue entrar em uma empresa sem estar devidamente preparado para entrar nessa empresa. Entrar numa empresa organizada exige hoje um preparo. Você tem que chegar de máscara. Você já imaginou você na frente do supermercado e tem alguém lá na porta, e você chega espirrando, você chega todo vermelho, sem máscara, espirrando bastante. Você vai entrar? Não, porque você não está preparado para entrar lá. Nós temos aqui em Pontes Lacerda uma multinacional, uma mineradora. Essa mineradora, ela está aqui, ela está em Honduras, ela está no México, eu não me lembro o país certo, mas creio que é o México. São 3. O presbítero Luciano pode falar, é México? Canadá. É uma empresa que tem padrões internacionais. E para você entrar na empresa, você passa por uma sabatina. Passa ou não passa, presbítero? Para chegar lá dentro. Né? Até uns tempos atrás, eu não sei se hoje tem, mas tem até bafômetro, principalmente às segundas-feiras. Tem toda uma situação, toda uma rotina, todo um protocolo que precisa ser cumprido para ter acesso a essa empresa. Irmãos, se nas empresas, olha bem o que eu vou dizer, existe toda uma regra, todo um rito a ser cumprido.
No céu é diferente? Tem gente que fala em relação a empresas bagunçadas. Ah, aqui é bagunçado, mas tem gerente. No céu é organizado e tem o Criador nos esperando. E o Criador é extremamente, infinitamente organizado. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. E é por isso que eu estou dizendo perguntando, você está preparado para o céu? Abram vossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Eu não vou nem abrir a minha, meus irmãos, porque devido às complicações que eu estou com a visão, não estou conseguindo nem ler. Por isso que eu pedi para imprimir na letra de número 20, para conseguir ler. Mas glória a Deus, que tem nos abençoado ricamente com a sua palavra. Texto de Mateus, capítulo 6, do verso 19 ao 23. Mateus, capítulo 6, verso 19 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí também estará. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Antes de comentar o texto lido, antes de falar sobre essa passagem, é importante destacar aqui, irmãos, o contexto em que foi feita esta orientação de Jesus Cristo. Com base no Evangelho de Mateus, Jesus estava no auge, no ápice do Sermão do Monte, um dos momentos mais profundos do Salvador com as multidões. Seu ministério estava começando, ele recém havia escolhido seus discípulos, e então ele parou para ensinar. Ele parou para orientar um povo que estava alheio, um povo que estava à margem da religião da época, um povo simples, um povo que estava desprezado. Na multidão tinha muita gente, tinha pessoas doentes, pessoas curiosas também, pessoas à espera de um milagre, pessoas como a mulher do fluxo de sangue querendo ir até Jesus para conseguir a sua cura, outros querendo saber mais sobre o reino dos céus. Tinha coxos, tinha pecadores, tinha pessoas excluídas da religião judaica predominante na época, uma gente que estava muito longe dos caminhos de Deus. Porque os religiosos daquela época, mineiro, colocavam sobre aquelas pessoas um fardo. Colocava sobre aquelas pessoas fardos, ritos e tradições para cumprir a lei. E aquelas pessoas não se enquadravam naquele estilo de religião. Elas não conseguiam cumprir com aquilo que era exigido. No Sermão do Monte, Jesus apresentou, sabe o quê? A ética e os preceitos do céu. Jesus apresentou as normas do céu para aquelas pessoas. Jesus apresentou uma nova religião que impactaria o mundo por todos os séculos até os dias atuais. No final do sermão, o texto bíblico fala que as multidões estavam maravilhadas porque ele ensinava com autoridade. Suas palavras haviam atingido em cheio seus corações. Já havia expectativa.
Já havia esperança porque o fardo era leve. A esperança brotou no coração, naquelas vidas, como a planta nova em terra adubada. A palavra fala que eles se maravilharam com Jesus. Irmãos, com nós não é diferente. Conosco não foi diferente. Nós andávamos às margens, longe de Deus. Da mesma forma que a palavra atingiu aqueles corações, Rosa, é a mesma palavra que atinge nós hoje, que chega até nós. É a mesma palavra, é o mesmo Jesus. Jesus não mudou. Jesus continua falando aos corações sedentos, aos corações que choram, aos corações que sofrem. Jesus é o mesmo do monte. As palavras e o sacrifício de Jesus na cruz nos resgatou da morte e do inferno. Paulo disse que ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Efésios 2:1. Nós estávamos numa situação pior do que as pessoas que estavam naquele monte. Espiritualmente, Deus olhava para nós e via pessoas mortas espiritualmente. Mortos vivos, corpos andando sobre a terra, mas espiritualmente mortos. Por isso que Paulo fala, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E gente, quando eu fiquei estudando o Sermão do Monte, eu prestei atenção num detalhe revelado pelo Espírito Santo. Como que Jesus começa o Sermão do Monte? Qual que é o primeiro subtema do Sermão do Monte? São as bem-aventuranças. Jesus começou o Sermão do Monte sem apontar o dedo para as pessoas. Sem olhar, você não serve, você pecou demais. Jesus começou o Sermão do Monte sem julgar as pessoas. Ele começou com as bem-aventuranças, através de promessas maravilhosas, sabe quem? Aos humildes, aos limpos de coração. Ele começou o Sermão do Monte falando para aqueles que choram, para aqueles que têm sede e fome de justiça, para os perseguidos, para aqueles que pregam. E eu me lembrei de uma canção que fala: a doçura do seu olhar, a doçura do seu falar, amoleceu a dureza do meu coração. E foi exatamente assim com a gente. A gente não veio para Jesus com medo do inferno. A gente veio para Jesus porque Deus nos amou primeiro e nos chamou. E nos tocou o coração. E nos sensibilizou. Como Ele prometeu, se não me falho, através do profeta Ezequiel, que ele falava assim, se eu estiver errado, me corrija, não tem problema. Que Ele ia fazer dos nossos corações de pedra, corações de carne. Foi exatamente assim que Ele fez. Nós nos sentimos reavivados com as palavras de Cristo. E Ele não precisou começar o sermão condenando ninguém. Jesus abordou no Sermão do Monte 20 subtemas. Eu imagino que foi um grande sermão. 20. Ele ensinou as pessoas a orar. Ele ensinou as pessoas a como tratar seus inimigos. Ele falou tanta coisa. Ele instigou as pessoas a pedir, lá em Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, todo que bate abrir-se-lhe-á. Os temas do Sermão do Monte são concernentes à ética do céu, os preceitos de Deus para o seu povo, de forma que as pessoas seguidoras de Jesus Cristo procurassem organizar suas vidas diante do Pai.
Eu posso dizer que o Sermão do Monte é a peneira de Deus, é um filtro de Deus. Analise sua vida. Não precisa pensar no que você fez. Analise sua vida lendo os 3 capítulos do Sermão do Monte, do capítulo 5 até o final do capítulo 7. E você vai ver como que está a sua vida diante de Deus. Você não precisa ler a Bíblia inteira. Tem gente que fala, eu vou começar de janeiro a dezembro, eu vou ler a Bíblia inteira. Leia o Sermão do Monte. E você vai ver a ética de Deus. O que você precisa fazer para se preparar para o céu. Voltando ao nosso texto básico. Quando Jesus fala para não ajuntar os tesouros nesse mundo, irmãos, é porque tudo o que é material sobre a face da terra está sujeito à decadência e à ruína. E o tempo, irmãos, o tempo é implacável com as riquezas, com o sucesso, com o realizar profissional e pessoal. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você aluga uma casa por 6 meses, você amplia os cômodos, você lá encontra um piso, uma cerâmica, você troca pelo porcelanato mais caro da Todimo. Quando você aluga uma casa por 6 meses, você vai pintar ela com a melhor e a mais cara cor que existe. É isso que Jesus quer dizer. Que nós estamos aqui. Nós não somos daqui. Por que ajuntar os tesouros aqui? Vou mais longe. Se as pessoas que morreram, se dedicando ao patrimônio e ao ajuntamento de riquezas, pudessem voltar e ver como está ou o que foi feito do que elas deixaram. A situação se complica já na partilha da herança. Se essas pessoas que perderam noites e noites de sono, sofreram, envelheceram, correndo atrás do perecível, voltassem. O sucesso profissional, empresarial, a posse, a relação, a realização pessoal, o reconhecimento, os recursos financeiros, a sensação de estabilidade, que é falsa, e é o foco principal de um mundo mergulhado no capitalismo, ou seja, as pessoas querem ter antes de ser. Humanamente falando, porque eu pessoalmente não acredito nisso. Humanamente falando, o sucesso é o resultado do esforço, da disciplina e da resiliência. O que é resiliência? É a força de enfrentar crises e superar os desafios. Tudo isso para essa vida que é passageira. Tudo isso para essa vida que passa ligeiro, num piscar de olhos. Assim como a vida, o sucesso e as riquezas são transitórios. Agora eu mudo o tom. Não que seja errado lutar por nossos sonhos e projetos. Não é errado. Como é bom a gente conquistar o que buscamos. É lícito, é legítimo as nossas conquistas financeiras e profissionais. Vou citar 4 homens daqui da Bíblia. Salomão, Davi, Abraão, Jó, Jacó. Eram homens ricos. Eram homens afortunados. Mas a pergunta é, o que vem primeiro na sua vida? Por isso que Jesus faz aquela afirmação no final do texto que nós lemos. Onde está o tesouro? Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. O que vem primeiro?
O Criador ou a riqueza? O perigo da riqueza é a sensação do poder, da soberba e a autossuficiência que ela provoca. O que a palavra, meus irmãos, está prometendo nessa noite para você que não foca a sua vida só no ganho, no ter, antes do ser. Jesus está prometendo algo maravilhoso, infinitamente incomparável, que é o desfrutar do tesouro do céu. Lugar onde reina a paz. Lugar que não tem dor, que não tem doença, que não tem o choro, que não tem o velório. Um lugar sem o pecado que tenazmente nos assedia. Sem inveja, sem competitividade, sem violência e o melhor, lugar onde iremos desfrutar da presença de Cristo, da presença de Deus para sempre. Junto com tudo isso, meus irmãos, ainda tem algo que Deus nos prometeu: os galardões. Além de sermos salvos, Deus ainda prometeu galardões. O que é galardões? Riquezas, honrarias, recompensas. Quando a gente fala riqueza aqui, é porque tudo que Deus está prometendo no infinito, no eterno para nós, são riquezas incomparáveis com as que existem ou com as que a gente conhece. Riquezas, honrarias para aqueles que trabalham, se esmeram, que trabalham, que doam as suas vidas pela obra de Cristo nessa terra. Você quer os galardões? Ah não, Antônio, eu estou muito, mas muito satisfeito com a salvação que já está garantida. Mas Deus, além de garantir a salvação para você, Ele promete honrar aqueles que doam suas vidas por Ele. Nós cremos nisso. Nós cremos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E com palavras de ações de graças, o apóstolo Pedro falou muito mais sobre esse tesouro reservado para nós. E eu gostaria que você lesse comigo. 1 Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 7. Sobre as promessas, sobre a herança que Deus nos prometeu. Ele exclamou: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que quer dizer inabalável, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se nos últimos tempos. Nisso exultai, ficai alegres, embora no presente, por um breve tempo, seja necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém, igreja? No céu, o seu tesouro está protegido. Ninguém vai roubar o que Deus está preparando para a sua surpresa, para o seu êxtase, quando você entrar no céu. Só quem foi roubado, só quem foi assaltado, sabe o que é revoltante quando o ladrão vem e rouba aquilo que a pessoa tanto lutou para conseguir.
mas no céu o que é nosso está muito guardado, muito bem protegido. E antes de finalizar, eu tenho aqui uma pergunta. O que é mais importante para você? Pensa bem. Qual a resposta que você daria para Deus? O que é mais importante para você? Jesus é o centro? Talvez no momento, pela palavra que nós estamos pregando aqui, pelo louvor que nós cantamos, a resposta seja óbvia. Cristo é o mais importante. Mas o que define essa resposta não é o agora, e sim a minha forma de viver. Como eu tenho reagido ao leque de opções que são abertas diante de mim. As minhas escolhas definem o que é importante para mim. O pastor falou esta semana sobre isso, no estudo bíblico de quarta-feira. Dizemos que a palavra de Deus é importante, que Deus é muito importante, mas um sorvete na praça muda o curso nosso. Um passeio na praça muda até mesmo a vontade de estar na quarta-feira aqui e fazer um estudo bíblico, participar de algo que Deus vai falar ao coração. Às vezes, irmãos, uma roupa que não é nova, e que a pessoa está cansada de vestir aquela para ir na igreja, muda o foco, muda a intenção de vir adorar. O que é mais importante para nós? Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. O que nos impede de servir com mais fervor ao Senhor pode ser o nosso tão precioso tesouro. E eu não estou falando aqui de riqueza material, e sim do que tem sido prioridade ultimamente nas nossas vidas. Tudo é perecível na terra. O tempo que não dispomos para Deus é o primeiro a passar. Esse é implacável. Se você pesquisar e conversar com pessoas, vamos dizer assim, vou usar um termo que eu não achei outro aqui. Mas se você conversar com pessoas velhas na fé, pessoas que experimentaram um mover de Deus maior, já no final de sua carreira na fé, certamente a maioria delas vão dizer que se arrependeram de, enquanto tinham mais vigor, não ter servido com mais afinco o Senhor. Pelo menos a maioria das pessoas mais velhas na igreja se arrependem de não ter feito mais para o Senhor. Então o alerta de Deus para você é ajuntar tesouros no céu. Galardões no céu, honrarias. A salvação é algo infinitamente maravilhoso. Mas o que Deus está pedindo para nós hoje, no texto, na palavra, é tirar um pouco o pé da terra e colocar o pé espiritual no céu. Crer nas promessas do Senhor Jesus. As oportunidades que perdemos por não priorizar a obra não voltam mais, viu, gente? E com isso, deixamos de servir o Senhor. Para finalizar, o Sermão do Monte trouxe as bem-aventuranças, as normas, os preceitos e a ética do céu para muitos. Agora, tem gente que acha que o Sermão do Monte é radical, principalmente aqueles que ainda não receberam a palavra de forma espiritual em sua vida. Mas para nós que cremos que a palavra de Deus e o Espírito Santo nos auxilia, as palavras do Sermão do Monte são oportunidade de reavaliação da nossa conduta, nos arrependermos e trilharmos o caminho de Cristo. Que Deus possa nos abençoar e confirmar essa palavra no seu coração. Amém? Fique de pé. Gostaria de orar.
e de encerrar esse momento com a nossa amada igreja. Eu quero aqui, antes de encerrar, cumprimentar a dona Bertolina, mãe da Senira Ferraz, que lá em Minas também está assistindo a gente. Ela está ainda enferma e nós estamos pedindo oração e estamos orando pela sua mãe aqui, viu, Senira? Oremos. Grandioso Deus, primeiro, obrigado pela tua palavra lida e aplicada nessa noite. Obrigado porque tu és fiel. Obrigado porque o Senhor tem cuidado do seu povo. Obrigado porque o Senhor promete o céu para nós nessa noite. Para os humildes, para os limpos de coração. Para aqueles que têm chorado, Senhor. Para aqueles que têm clamado, Senhor. Para aqueles, ó Deus, que estão sofrendo. Nós queremos aqui, ó Pai, te agradecer por esse primeiro dia da semana, onde nós te priorizamos, onde nós te adoramos, Senhor. Obrigado pela tua palavra. O teu povo se despede, ó Pai, desse momento, desse ajuntamento nessa noite. Ó Pai, pedindo que as bênçãos do Senhor recaiam sobre cada um nessa semana, no nosso local de trabalho, Pai, nos nossos estudos, onde quer que estejamos, que possamos, ó Pai, cumprir com o teu ID, sermos luz do mundo, conforme disse o Sermão do Monte, sal da terra. Ó Pai, que possamos ser tempero do Senhor nessa terra, Pai. Fica conosco, Senhor. Abençoa o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, uma boa semana. Obrigado mais uma vez aos nossos visitantes. E que Deus nos guarde para o seu louvor. Em nome de Jesus. Amém.